Que alegria estar aqui com vocês. Esta é a nossa comunidade, tanto de quem está aqui no Teatro UOL, como de quem está nos acompanhando pela internet. Estamos no episódio 4 da série Os Discípulos e o Reino. Nas últimas semanas, o pastor Edson Nunes tem nos ajudado a entender melhor sobre esse famoso sermão que está registrado do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus. Estou falando sobre o Sermão do Monte. E eu gosto de imaginar a cena desse sermão, ou sermões, como defendem alguns. E convido vocês para embarcarem, para se transportarem comigo até essa montanha que Jesus pregou há mais de 2000 anos. É como se nos sentássemos no chão, e eu só não vou fazer isso aqui agora, porque seria ridículo eu tentando me levantar. Mas é como se nos sentássemos no chão daquele monte, para ouvir o que o mestre a quem seguimos tem a nos dizer sobre os valores do seu reino. É como se entrássemos numa sala de aula, para aprender com o maior professor que já pisou aqui na terra. E quarentões, assim como eu, aqui não tem etarismo não, tá? E nem qualquer outro tipo de discriminação. Todos são bem-vindos. No episódio de hoje, o pastor Edson vai falar sobre a Lei Áurea. Minha mãe repetiu isso demais para mim durante toda a minha vida. E eu tenho certeza de que vocês também já ouviram isso várias vezes. Querem ver? Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Fácil, né? Mas e na prática? É tão simples assim? Quem aqui nunca errou com outra pessoa? Levanta a mão. Eu já errei, erro e peço perdão, inclusive para aqueles que estão aqui que eu pisei na bola. Foi mal, viu? É o que temos para o momento. Mas é que tem algo em mim e em vocês que nos impede de acertar o tempo todo com as pessoas. E o nome disso, segundo a Bíblia, é pecado. Tem tudo para dar errado. Eu ouvi isso do querido professor Emilson dos Reis, a quem em nome da comunidade mando um forte abraço. Eu ouvi isso dele e achei a ideia ótima. O pecado afetou a nossa comunicação. Então eu penso em dizer alguma coisa, na hora que eu vou falar, passa pelo filtro do pecado que há em mim e chega distorcido. E, para piorar a situação, você que está me ouvindo também tem um filtro de pecado. É um milagre a gente se entender. Mas, queridos discípulos, nesse caminho com C maiúsculo, estamos num processo de amadurecimento. Vamos errar? Claro que vamos. Os outros vão errar com a gente? Também. Mas precisamos ser misericordiosos, por mais que isso seja difícil. Por mais feridas, traumas, decepções que já tivemos, precisamos usar a presunção de inocência em nossas relações, para termos paz, para termos um lar, uma sociedade melhor, mais sadia. Jesus pede para não julgarmos, e assim como minha mãe tentou me ensinar, Jesus pede para fazermos o bem para as pessoas. Do jeito que estamos, vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por ser tão bom conosco, embora sejamos tão maus. Obrigado pela tua misericórdia. Nos ajude a desenvolvermos um caráter como o seu, para tratarmos as pessoas com amor. Peço para que o Espírito Santo nos impulsione para sermos o teu instrumento aqui na terra. Conduz os nossos passos, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
que olhos não viram e ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o esperam. Essa é a minha e a sua esperança. Muito embora pareça loucura, um dia o Senhor descerá das nuvens dos céus e resgatará com mão forte aqueles que lhe pertencem. Vamos todos louvar juntos, vamos todos juntos. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar, eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Acusaram de insensatez. Às vezes penso que é loucura persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória, rendido aos teus pés eu quero estar. E as minhas vestes, quero ter as vestes lavadas em teu sangue, a sombra do teu trono é o meu lugar. Faça tudo novo, 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 faça tudo novo. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar, eis a promessa que Ele me fez,
declarar tudo novo. Faça tudo novo, tudo novo. Faça tudo novo. Faça tudo novo. Tudo novo, para a glória dele. Esse é o Deus que não permite que, enquanto Ele ainda não voltou a essa terra, Ele não permite que eu e você sigamos a nossa caminhada sós. Aonde você pisa, aonde você vai, as pessoas com as quais você conversa, todas elas são uma oportunidade de Deus falar e tocar nelas através de você. Nos lugares que eu pisar, a planta dos teus pés, eu sei que pisará. Essa comunidade existe por causa de muitos fatores, mas o principal deles, que é o que mais me toca e que eu acho que toca a cada um de nós aqui,
é que esta é uma comunidade que existe para receber pessoas sem fazer perguntas. Eu passei a minha vida inteira fazendo perguntas para as pessoas. E eu decidi viver uma experiência religiosa onde as perguntas não acontecem, onde as pessoas simplesmente são recebidas e respeitadas a partir do que elas são. Pode ser que um dia na sua trajetória, o meio que você esteve, a sociedade, os grupos que você frequentou, pode ser que um dia você não tenha percebido o seu valor e a sua singularidade diante de Deus. Mas eu queria dizer uma coisa para você, e eu queria que você saísse daqui hoje com isso muito firme na sua vida. O seu valor não está naquilo que as pessoas dizem a seu respeito. O seu valor não está naquilo que nem você mesmo acha sobre você. O seu valor está naquilo que Deus diz a respeito de você. E Ele diz que você é a menina dos olhos dele. Ele diz que você tem valor. Ele diz que você é um filho encontrado na estrada da vida. Ele diz que você é um filho que foi encontrado por Ele. Você é o filho que foi achado. O filho que Ele ama. Se você se sente esquecido, quem sabe deixado para trás, sequestraram tua paz. Pode ser que não reconheçam teu jeito de amar, a tua cor, tua origem, teu valor. Ouça bem. Saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem, teu valor está no que Ele diz a teu respeito. Eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê agora. Se você se sente invisível nas ruas e bares
estrada. Imagem de tua face, eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê agora. Imagem de tua face, eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê agora. Imagem de tua face, eu sou aquele a quem o mundo inteiro. Eu sou menina dos teus olhos, aquele filho encontrado na estrada. Imagem de tua face, eu sou a quem o mundo inteiro vê a glória. Nosso Pai e nosso Rei, obrigado porque não é aquilo que os outros veem, não é aquilo que os outros dizem, não são os rótulos que os outros colocam, nem os juízos que nos fazem, que nos descrevem diante de Ti. Obrigado porque diante de Ti somos amados e aquilo que carregamos é o título de filhos e filhas, de menina dos Teus olhos. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. E obrigado porque somos inscritos nos méritos de Cristo. Somos vistos por Ti. Por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, porque a nós outros não nos cabe nos preocuparmos com o que estão dizendo a nosso respeito. A nós outros nos cabe nos preocuparmos com aquilo que o Senhor pensa, com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que o Senhor faz e com aquilo que o Senhor vai continuar fazendo em nós e através de nós. E é por isso que nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Bom sábado para vocês, muito bom recebê-los aqui. A gente está na série Os Discípulos e o Reino, e a gente está falando um pouquinho sobre o Sermão do Monte, né? E eu gosto de começar sempre recapitulando algumas coisas, apesar da Vanessa, minha esposa, não gostar muito. Ela fala, corta esse negócio de ficar recapitulando, o pessoal lembra, vai direto no negócio e tal. Aí eu falo, não, amor, mas tem que lembrar um pouco as coisas e tal. Então ela me dá umas broncas aí dessas recapitulações, mas eu acho que elas são importantes para a gente entender algumas coisas, né? E a gente tem visto nas últimas semanas que Cristo, quando Ele faz o Sermão do Monte, quando Ele prega o Sermão do Monte, Ele vai construindo uma série de molduras, né, do que a gente chama de paralelismo envelope, basicamente um refrão que Ele repete aqui, repete ali, e essas repetições elas acabam emoldurando a fala de Jesus e construindo a fala de Jesus. E a gente tem uma impressão, geralmente, uma impressão às vezes equivocada, de que Cristo subiu no monte e Ele falou assim, cara, vou falar umas paradas aqui, e aí começou a falar e beleza,
o negócio foi saindo, né? Sem nenhum tipo de reflexão anterior, né? Na verdade, a maior parte das vezes a gente lê a Bíblia achando que é assim, né? A gente diz não acreditar nisso, mas no fundo a gente acredita. Parece que os autores bíblicos meio que psicografaram o negócio, né? Eles sentavam, pegavam a pena, Deus me mandou escrever. Aí os olhinhos viravam e eles saíam escrevendo, né? Da direita para a esquerda, que era em hebraico, né? E tal. E aí, pum, saiu o texto. Mas não é assim. Na verdade, eles eram inspirados e tudo, mas eles pensavam naquilo que eles estavam escrevendo, eles construíam o texto, eles, né, elaboravam o texto. E a gente não pode pensar diferente de Jesus, né? Quando Jesus vai fazer esse sermão, Jesus está pensando nesse sermão. Ele está construindo uma ideia. Então não são discursos aleatórios de Jesus sentado numa pedra com, né, a perna cruzada e a mão no queixo e ele, vou dizer uma série de coisas que eu acho importante. Não, Jesus ele pensou, ele construiu essa fala, ele planejou essa fala. E a gente percebe isso porque no relato de Mateus tem essas repetições, essas molduras que vão construir no texto. E a primeira moldura que a gente já falou no primeiro dia, no primeiro sábado dessa série, é a moldura do deles é o reino dos céus, né? E essa música é linda, Menina dos Teus Olhos, ela é linda porque ela tem a ver com essa moldura, lembra? Jesus ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele começa com essa moldura descrevendo aqueles a quem pertence o reino dos céus, ou aqueles que fazem parte do reino dos céus. E o primeiro é os pobres de espírito. E vocês lembram que a gente falou que os pobres de espírito são aqueles que estão sentados à margem do caminho. Aqueles que não conseguem nem se levantar. O reino é deles. O reino é para eles. E aí Jesus vai falar de quem é o reino nessa moldura. E aí a última parte é bem-aventurados, né? Os que são perseguidos por causa da justiça. E a partir do verso seguinte, ele vai descrever o que é essa justiça. Ele vai falar, olha, bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome. E ele vai colocar uma outra moldura, que é essa questão da perseguição. Então ele vai dizer, vocês vão ser perseguidos por causa da justiça. E aí no final dessa moldura ele diz, mas vocês precisam amar aqueles que perseguem vocês. Vocês precisam amar aqueles que injuriam vocês, que falam mal de vocês e assim por diante. Então existe essa moldura, essa repetição. E basicamente Jesus, a partir do capítulo 5, do verso 17, ele vai estabelecer a ideia do que é justiça. Ele vai falar da guarda da lei. Ele vai falar assim, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E o que é a lei? O que é a justiça? O que são os profetas? Eu vou explicar para vocês. Ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E ele vai, então, trabalhar a questão da lei. No capítulo 6, ele vai trabalhar a questão das boas obras de justiça, dar esmolas, orar e assim por diante. Ele vai trabalhar essas ideias. E se vocês lembrarem, tem uma ideia importante que Jesus está trabalhando aqui, que é a ideia de que essas coisas, a guarda da lei, ou as boas ações de justiça que as pessoas praticam, não tem a ver só com as ações em si. Mas que existe uma coisa mais importante do que a ação em si. E o que é mais importante do que a ação em si? O que está dentro do coração. A intenção que você está agindo. Qual é a intenção das suas ações? O que está dentro do coração quando você faz isso? Então Jesus ele diz, olha, não adianta não matar. Você não pode chamar seu irmão de idiota. Não pode desejar um mal contra ele no seu coração. Não adianta você não adulterar. Você também precisa não ter desejos impuros com relação a outras mulheres. Então Jesus ele interioriza as coisas, ele vai dizer assim, olha, a prática da lei, a prática da justiça não são só as ações. A prática da lei, a prática da justiça tem a ver com uma coisa que é anterior à ação, que é aquilo que está no seu coração. E nisso Jesus nivela todo mundo, dizendo, todo mundo pecou. Todo mundo peca. Não tem ninguém que guarde a lei, porque não é só a ação, é também o que está no coração, é também a intenção. Então tem mais coisa nesse negócio de praticar a justiça do que vocês estão levando em consideração. E aí nesse processo de dizer que as coisas são interiores também, e aí vem uma parte, né, do sermão do capítulo 6, que tem a ver com isso, o sermão de Jesus, que ele vai dizer assim, olha, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então não andem ansiosos pelas coisas, não fiquem preocupados pelas coisas, que eu vou dar as coisas para vocês.
Então não adianta parecer que você é despreocupado, você precisa ser despreocupado. Né? Jesus interioriza as coisas. E por interiorizar as coisas, inclusive a ansiedade, inclusive a preocupação financeira com as coisas. Porque tem gente que é descolada, diz assim, não, eu não me preocupo com dinheiro. Mas engana todo mundo durante a semana para ganhar mais. Está preocupado com a casa, com o carro, com as contas. Não adianta. Se você exteriormente não aparenta estar preocupado com as coisas, mas interiormente está preocupado com elas, está errado também. Confie em mim. E por interiorizar essas coisas, por transformar a prática da lei e da justiça em algo que é anterior à ação, Jesus vai dizer no capítulo 7. Jesus vai dizer no capítulo 7, a partir dos primeiros versos, não julgueis para que vocês não sejam julgados. Não julguem as pessoas, não julguem uns aos outros. Porque com o critério que vocês julgarem, vocês vão ser julgados. E com a medida que vocês tiverem, vocês vão ser medidos também. Porque você vê a trave no olho do outro, mas você não consegue reparar na trave do seu próprio olho. Aí você diz para o seu irmão, deixa tirar a trave do seu olho. Mas como é que você vai tirar a trave do olho do outro se você está com a trave no seu olho? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. Então você vai ver claramente como tirar a trave do olho do irmão. Então é o seguinte, vocês estão enxergando somente o exterior. Mas eu estou dizendo para vocês que não é somente o exterior, é o interior. E o interior vocês não enxergam. Se vocês não enxergam o interior, não julguem. Se vocês não conseguem ver além das ações, além do exterior, não julguem, porque vocês não sabem realmente o que está acontecendo. Vocês não conseguem nem ver dentro de vocês. E aí vem um processo psicológico muito famoso hoje em dia, que é a famosa dissonância cognitiva. Né? Dissonância cognitiva é maravilhosa. O que é dissonância cognitiva? Existe o certo, que você sabe que é certo, existe o errado. E quando você faz o errado, automaticamente você cria uma dissonância. Você sabe qual é o certo, mas você fez o errado. Você criou uma dissonância cognitiva. Seu cérebro, automaticamente, um cérebro saudável, o que ele vai fazer? Ele vai resolver essa dissonância. E geralmente, como eu disse, um cérebro saudável vai desculpar você automaticamente. Então, é a história que eu adoro contar, porque é a história da minha vida, né? Meus filhos sempre falam, pai, você tem razão quando você fala disso lá no culto. Você está dirigindo o seu carro. E a direção em São Paulo é uma coisa que estressa quase todos nós, né? Alguns são tranquilos, mas estressa quase todos nós. E tem aquele negócio que é fantástico, né? E aqui vocês saem de Higienópolis, aqui do pátio do Teatro UOL, e vão pegar 23 de maio, vocês vão ver isso daí maravilhosamente bem. Você está ali no Minhocão, terminando o Minhocão, para acessar a ligação leste-oeste, oeste-leste e tal, para pegar a 23, e tem uma faixa só que entra. Mas o que os indivíduos fazem? Eles não obedecem àquela faixa. Eles vêm pela esquerda e lá na frente eles chicotam para a direita. Dão a seta e vão entrando, vão forçando a entrada. E aí você automaticamente pensa o quê? Desgraçado. Desgraçado. Mas acontece que uma vez ou outra, na sua história de direção de trânsito, você também já fez isso. Não fez? Aí você começa, hoje e geralmente eu faço isso com a Vanessa do lado, né? Porque quando eu estou sozinho, eu nem penso nisso. Mas quando ela está do lado, eu já penso assim, eu preciso me desculpar para ela. Aí eu falo, amor, você viu que eu liguei a seta lá atrás, né? Você viu? Eu tentei entrar, mas não consegui. Você viu como é que foi? E a Vanessa me arranjou um jeito de pensar nessas coisas muito mais fácil. Falou assim, amor, quando o indivíduo te cortar, pensa que talvez ele esteja querendo ir no banheiro. Aí ele está desesperado, ele está fazendo tudo errado, porque ele precisa chegar no banheiro. E isso tem me ajudado, me acalma o coração. Quando a pessoa faz uma barbaridade no trânsito, cara, coitado, deve estar querendo ir no banheiro. Porque quando você quer ir no banheiro e está dirigindo, você fica desesperado. Não é verdade? Desesperado. Mas esse é o processo. Você tende a desculpar as suas próprias ações
Porque você sabe as angústias que você está vivendo, você sabe os desesperos que você está passando. Você sabe. Tipo, eu fui professor 9 anos. O aluno que não entrega o trabalho no dia, ele tem sempre uma história bonita. Sempre tem uma história bonita. Mas quando eu era aluno, eu lembro das minhas histórias, e elas eram bonitas também. E elas aconteciam de fato. Mas com o outro, a gente tem muito menos generosidade para julgar do que a gente tem com a gente mesmo. Com a gente é generoso. Não, poxa, eu estava estressado, estava cansado. É que nem quando pais que têm filhos viajam de avião. Quando o filho dos outros chora, tá vendo? Não dá educação. Se fosse eu, teria feito isso, tem que dar comida antes. Na hora que vai pegar, tem que dar o bico, tem que dar a chupeta, tem que dar não sei o que lá e tal, para não chorar na hora da decolagem. Mas quando é o seu filho, está cansado, dormiu mal, está estressado, é cólica e tal. Tem sempre uma desculpa. Então Jesus está dizendo, você não sabe o que está acontecendo com o outro. Se você não sabe, não julga, meu amigo. Você vê o exterior, eu vejo o interior. Então maneira no seu juízo. Inclusive para aquele juízo de olhar para algumas pessoas e dizer assim, fulano é um homem de Deus. Ele chega, ele ora. Até no teatro ele chega, se ajoelha e ora. Esse é um homem de Deus. Olha como ele é bonzinho. Olha como ele faz coisas. Não façam isso, não julguem, porque vocês não sabem o que está acontecendo. O juízo pertence a mim, deixa comigo esse processo. E aí ele emenda, porque antes de emendar, é o hobby do cristão há milênios. O cristianismo especialmente gosta disso, de julgar o outro. Né? O cristianismo ama isso. E agora, com as redes sociais, esse negócio ficou mais forte ainda. Todo mundo se une, não por aquilo que crê, mas por aquilo que acha errado. Então você junta, né, num pacote, fulano fez X. Né, que é um caso famoso agora, não sei, melhor não dar exemplos, né? Depois vem processo e tal. Então, mas fulano, e tem um fator interessante, né? Porque o ódio, ele une as pessoas para além do amor. Então as pessoas, elas se agrupam, e aqui não interessa a doutrina, não interessa nada. Os religiosos se unem pelo ódio que eles têm. Aí junta presbiteriano, adventista, que é seita para os presbiterianos, para os batistas, aí junta também com os batistas, aí junta todo mundo junto para odiar uma coisa juntos. E aí na internet eles formam um grupo, porque eles odeiam a mesma coisa juntos. E geralmente é um pecado, que eles acham que é um pecado, que é o pecado que vai para todo mundo para o inferno, que é a heresia, é a dissidência, é o pecado contra o espírito, é o que vocês quiserem dizer. Eles se juntam no ódio, no amor pelo ódio. No amor pelo ódio. E é o passatempo preferido do cristão, é apontar o pecado dos outros. Fulano está cantando lá em cima, mas você não sabe o que eu sei dele. Se você soubesse... E eu falava para meus alunos, falava assim, se eu soubesse quem vocês são, eu não daria aula para vocês. E se vocês soubessem quem eu sou, vocês não assistiriam a aula comigo. E eu falo a mesma coisa para vocês aqui. Se eu soubesse quem vocês são, eu não pregaria para vocês. E se vocês soubessem quem eu sou, vocês também não ouviriam um sermão meu. Essa é a realidade, a gente não sabe quem são as pessoas, o que elas passam, o que vai dentro do coração. Então Jesus, não julguem, Jesus diz, não julguem, não façam isso. E ele continua na mesma pegada. Ele vai dizer assim, ó, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Eu adoro essa mesóclise aqui, né? Abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Então é o seguinte, não julguem. Não julguem. Mas aprendam a conviver entre vocês. E o que fulano pedir, dá. Se pedir comida, dá comida. Se pedir água, dá água. Se pedir X, dá X. Se pedir Y, dá Y. É assim, pediu, o que vocês vão fazer? Dá. E sabe por que a gente tem dificuldade de praticar isso daqui? Dar e receber, né? A pessoa pede, recebe. A gente tem dificuldade de fazer isso porque a gente continua julgando as pessoas.
A gente continua julgando uns aos outros. Então, quando a pessoa pede, você julga o que ela está pedindo e você julga a pessoa que está pedindo também. Então, um caso clássico é com a pessoa que pede perdão. A pessoa chega e fala assim, me perdoa pelo que eu fiz. Pode ser que até você enganosamente diga, não, está perdoado. Mas aí você chega no carro, né? Para as pessoas do carro, fala assim, fulano é um desgraçado mesmo, né? Pediu perdão, mas eu sei que ele não pediu de verdade. Eu sei que ele não pediu com o coração. E você não perdoa, porque você está julgando. A pessoa te pede comida e fala assim, pô, fulano me pediu comida, mas já está gordinho. Está comendo demais. Me pediu um bolo de chocolate, daquele tamanho, pedir bolo de chocolate. Está gordo, tinha que pedir um bolo de lixia. Lixia? Tem bolo de lixia? Não, chia. Chia, aquele é o grãozinho, né? Você viu que eu nem conheço. Um bolo de chia. Um bolo de chia. Como é que é? Hashtag minha Nutri, não sei o que lá, vai ver, né? E tal. Cara, aí você fala, fulano, você está sempre preparado a julgar as pessoas. Por isso que você não dá o que elas pedem. É por isso que você não dá o que elas pedem, porque você está julgando elas o tempo todo. E Jesus está dizendo, mano, isso é o básico. Queridos, isso daqui é o básico. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É isso. É o básico. E é interessante que ele vem com a lei áurea, né? No final dessa sessão ele diz, tudo quanto vocês querem que os homens façam vocês, façam também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E aí vem os detalhes. Bom, essa lei áurea era famosa já na antiguidade. Na época de Jesus, vários pensadores já tinham escrito sobre ela, Confúcio, Heródoto, Tobias, Sirar. Você tem vários escritos dessa lei, mas geralmente essa lei áurea, ela é abordada pelo aspecto negativo. Então tem uma história muito famosa de dois rabinos, o rabino Hileu e o rabino Shammai. Eram rabinos que viveram ali basicamente um pouquinho antes de Jesus, em torno do ano 90, 80, antes de Cristo, que eles começaram seus ensinos a ficarem famosos e tal. E aí tem historinha, diz que um gentil, ou seja, um não-judeu, ele vai até a sinagoga de Shammai, e ele chega lá na sinagoga de Shammai, está no Talmud babilônico, e ele chega lá e fala assim, Shammai, resuma a lei e os profetas para mim, enquanto eu fico em pé em uma perna. E aí Shammai pega uma régua, bate nele e expulsa ele da sinagoga. Impossível, anátema, tal, expulsa o cara da sinagoga. Aí esse mesmo indivíduo vai até a sinagoga do Hileu. Chega na sinagoga do Hileu e fala, Hileu, me resume a lei e os profetas enquanto eu fico em pé em um só pé. E aí Hileu fala assim, se você acha que alguma coisa é odioso para você, não faça para o outro. Esse é o resumo da lei dos profetas, o resto é comentário. Hileu resume assim. Então essa lei é sempre meio que abordada do aspecto negativo. Jesus ele aborda do aspecto positivo. O que você quer que façam para você, faça para os outros também. E aí parece que tem uma certa equivalência aqui. E lembra muito aquilo que Jesus já resumiu da lei de Levítico capítulo 19. Ame ao teu próximo como você ama a você mesmo. Como é que funciona isso? Porque isso é perigoso. Então eu vou fazer para o outro o que eu quero que faça para mim? Como é que a gente entende isso? Eu vou impor sobre o outro a minha vontade? Porque se eu quero que façam uma coisa para mim, eu vou fazer para o outro, na verdade eu estou impondo a minha vontade sobre o outro. Não é verdade? E assim vários abusos são cometidos, né? Mas a gente precisa entender o contexto. Qual é o contexto? O contexto é pedir e dar-se-vos-á. Opa! Jesus está dizendo o seguinte, se você pede e recebe, o contexto dessa lei áurea de fazer aos outros o que você quer que faça a você, tem a ver com esse negócio de pedir e dar-se-vos-á. Se fulano pede pão, você não vai dar pedra, você vai dar o quê? Pão. Se o fulano pede peixe, você não vai dar cobra, você vai dar peixe. Então, o que a pessoa te pede, você vai dar, porque quando você pedir, você quer receber. Você recebe a mesma coisa. Você pediu, você quer receber o que você pediu. Você não vai no restaurante e pede nhoque e vai aceitar comer abóbora. Não é verdade? O que você pede, você quer receber. Isso tem uma ligação interessante com o Pai Nosso.
Porque a gente diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. O que eu peço a Deus, eu recebo. Portanto, o que a pessoa pede de mim, ela também precisa receber. Se ela pedir perdão, ela vai receber perdão. Se ela pedir carinho, ela vai receber carinho. Se ela pedir compreensão, ela vai receber compreensão. Se ela pedir comida, ela vai receber comida. Se ela pedir água, ela vai receber água. O que ela pedir, eu vou dar. Porque assim como quando eu peço, eu quero receber o que eu pedi, quando alguém pedir, eu também vou dar o que a pessoa pediu. Essa é a lei áurea. É assim que a gente deveria entender. Mas tem um detalhezinho da moldura que é importante. Porque Jesus diz, o que vocês querem que seja feito a vocês, façam aos outros. Porque esta é a lei e os profetas. Aí você precisa voltar para o início da sessão, porque isso daqui é uma microsessão dentro do sermão. Capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Basicamente, quando você traduz literalmente eu não vim revogar a lei. Esta é a lei e os profetas. E ele começa a ensinar a lei e os profetas. Agora ele diz, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você, porque esta é a lei e os profetas. Então a moldura é, Jesus passou o capítulo 5, do verso 17, até o capítulo 7, verso 12, explicando o que é a lei e o profeta. O que é a lei e os profetas? Amar o próximo como a si mesmo. E como é que você faz isso? Não é só exteriormente, é interiormente. Não é só falando e fazendo, mas é também sentindo. É não julgando. É confiando em mim. É sendo bom e amoroso para as pessoas. Mas basicamente Jesus está dizendo o seguinte, quando a gente entende a moldura. O básico da lei, o mais básico da lei dos profetas, que é amar o próximo como a si mesmo. Então vamos construir novamente o raciocínio, recapitular mais uma vez. O Vanessa vai adorar isso. Recapitular mais uma vez. Eu vim aqui dizer para vocês o que é a lei e os profetas. Jesus está dizendo, eu vim aqui ensinar para vocês a lei e os profetas. Não estou abolindo nada, vou ensinar para vocês. Sabe os fariseus e os escribas? Eles dizem, não matarás. Eu, porém, digo para vocês, se você xingar seu irmão de idiota, se você pensar o mal contra seu irmão, já matou. Ouviram que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu, porém, vos digo, se você olhar com desejo impuro, já adulterou. Os fariseus e os escribas e os religiosos, eles vão dar esmolas, eles tocam trombetas para todo mundo ver que eles estão fazendo bem. Eu digo para vocês, o que sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. As pessoas oram em público, elas param no meio da multidão e falam, ó Senhor, eu digo para vocês, entre no seu quarto e ore para que ninguém saiba, só seu Pai que está no céu. Então o que os escribas e fariseus fazem, eu estou dizendo assim, o básico não são só as ações, é o interior. O básico da lei dos profetas ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Essa é a base da lei. Mas isso é o básico. É o básico do básico. É o fundamento, não é o ápice, não é o cume. É a base, o fundamento primário da lei e dos profetas. É amar o próximo como a si mesmo. O que vocês querem que os homens façam a vocês, façam vocês aos homens. Mas isso é o básico, é o chão. E aí vem o centro do ensino de Jesus, que para mim é a grande sacada do Sermão do Monte. O meu reino é o que vai além do básico. O meu reino é o que excede o básico. O meu reino não é o chão, não é o fundamento. O meu reino é o que vai além disso. Então vou dizer um negócio para vocês. Façam o básico. Mas lembrem que é o básico.
E ele vai continuar no capítulo 7, verso 13, que a gente vai ver semana que vem, falando sobre a porta estreita. A porta larga é o básico. Isso é que é revolucionário nos ensinos de Jesus. O ápice não é amar ao próximo. Amar ao próximo é o fundamento. E aí vocês lembram o que excede o básico? Amem os inimigos. Amem os que perseguem vocês. Isso é o que excede a lei e os profetas. O meu reino é construído a partir do básico. Mas vocês precisam lembrar que é o básico. E vocês precisam lembrar que o meu reino vai ser construído em cima desse básico, mas esse é o básico. O que excede a lei e os profetas é amar os inimigos e os que perseguem vocês. E é exatamente isso que Cristo faz na cruz do Calvário. Porque ele oferece perdão na cruz para aqueles que nem sabiam que podiam ser perdoados, que nem esperavam receber o perdão, que com certeza não mereciam o perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Cristo excedeu o básico em todos os momentos da sua vida. Com Judas, com os rabinos, com os líderes religiosos, com os romanos, com os próprios discípulos que não entenderam o que ele estava fazendo. Com os discípulos, ou com o discípulo que o negou. Cristo excedeu o básico em todo o seu ministério. E o básico é esse amor que excede todo entendimento. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque enquanto nós éramos ainda pecadores, não merecedores, quando a gente ainda não entendia nada, ele já nos amava. É o amor que excede todo entendimento. Esse é o amor de Cristo. Só que Cristo está dizendo que esse precisa ser o nosso amor. E é aí que o bicho pega. Porque não é fácil amar quem te odeia, quem te persegue, quem te machuca, quem te oprime, quem te mata. Mas Cristo diz, o básico é amar o próximo como a si mesmo. Só que o meu reino vai além do básico. E os meus discípulos vão além do básico. Os meus discípulos vão viver esse amor. De amar os inimigos. E amar os que lhes perseguem. E nisso eles vão testemunhar para o mundo quem eu sou. Porque eu estarei neles e eles vão estar em mim. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Senhor, nos perdoa porque, infelizmente, muitas e muitas vezes na nossa vida, nem o básico a gente tem conseguido fazer. Nem amar o nosso próximo como a nós mesmos nós temos conseguido fazer. A gente muitas vezes se une em torno dos ódios comuns que a gente sente. E muitas vezes a gente guia a nossa vida por esses ódios. Ódios a pessoas, ódios a ideias, ódios a sistemas. E sim, Senhor, muitas vezes esses ódios, eles são até justificáveis. Mas, Senhor, nós fomos chamados como teus discípulos a irmos além desses ódios. Nós somos chamados a ter um amor que excede a compreensão. É verdade, Senhor, a gente não precisa ficar preso em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos e violentos. Mas nós precisamos amar essas pessoas para além do nosso próprio entendimento. E a gente só vai conseguir isso quando Cristo estiver em nós através do Espírito. E quando transformar-nos em verdadeiros discípulos teus, para irmos além desse básico e amarmos na exceção. Por favor, Senhor, nos dê esse amor. Nos dê esse amor que vai além da letra da lei
Esse amor que vai além dos nossos próprios ódios e limitações. Esse amor que vai além e é despejado, derramado sobre as pessoas que nos odeiam. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Mais que um bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é um ter com quem nos mata, lealdade, tão contrário assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado por você ter vindo. E a gente se encontra semana que vem, no mesmo lugar, no mesmo horário. Um abração.